Oi, eu sou a Ana Cecília Porto e eu vim aqui para contar uma história para vocês. Estou em casa, estou aqui no quarto do meu filho para fazer esse vídeo e eu queria contar uma história desse livro aqui, que é o meu livro infantil, e ele contém duas histórias. A primeira eu já contei, que é a história da Nina, e agora eu vou contar a segunda história do livro, que é O Menino do Dente Mole, essa aqui, tá bom? Eu ia falar para vocês que agora, nesse momento de quarentena, eu estou contando umas histórias porque eu acho que vocês, crianças, podem achar legal escutar uma historinha. Eu, pessoalmente, acho legal contar. Eu fico feliz de poder contribuir com as histórias para vocês, crianças. Então, eu ia pedir que vocês visitem o meu canal, Ana Cecília Porto, lá no YouTube. Tem algumas historinhas lá. Curtam o canal, tá bom? Assim eu fico sabendo se vocês estão ouvindo as histórias. Muito bem, vamos lá então? Era uma vez um menino chamado Guga. Ele estava na escola quando ele percebeu algo estranho no seu dente. Ele tocou com a língua, mexeu com o dedo e ele pensou: "Xi, meu dente está mole! Preciso contar para minha mãe essa novidade." E assim que a aula terminou, ele correu para casa para contar a novidade para a mamãe. Só que quando ele chegou em casa, a novidade, a surpresa foi outra, porque lá da calçada ele já podia ouvir os gritos da mãe dele: "Socorro! Socorro!" Guga entrou correndo e foi para o quarto onde a mãe estava e perguntou: "O que foi, mamãe? Por que a senhora está gritando desse jeito?" E a mãe dele disse: "Um morcego! Tem um morcego aqui no quarto, lá no cantinho. Olha lá para você ver, que feio! Olha o morceguinho! Olha, gente! Olha!" E a mãe dele falou: "Esse morcego é muito feio e eu tenho medo dele. Ele tá lá no cantinho, olha lá, ele não sai de lá, mas eu tô morrendo de medo." E Guga ficou lá tentando contar para a mãe dele do dente mole, mas que nada, ela gritava sem parar. Foi quando chegou a tia Cris, a irmã da mamãe. Chegou com a Luísa, a filhinha dela, prima do Guga. Então elas chegaram e foi a mesma coisa. Começaram a escutar aquela gritaria e foram lá para o quarto. Entraram lá e perguntaram: "O que é que está acontecendo nessa casa, gente?" Aí a mãe do Guga apontou lá para o morcego lá no cantinho, e elas também começaram a gritar. A Luísa começou a chorar e a tia Cris também a gritar, e aquela gritaria, todo mundo desesperado. E aí a mãe do Guga teve uma ideia de pegar o cobertor, dá para ver? Olha, pegou o cobertor e disse: "Gente, já sei, entra todo mundo aqui, deita aqui na cama, vamos todo mundo ficar embaixo do cobertor." E foram, os quatro embaixo do cobertor. Até foi bom, viu? Porque nesse momento o morcego resolveu sair de lá do cantinho. E ele saiu e começou a dar voos rasantes pelo quarto. E ele voava e pá, batia no cobertor. E elas gritavam e ele vinha e pá no cobertor. E a gritaria era geral. Nossa, a tia Cris ainda teve uma ideia lá embaixo do cobertor. Ela pegou o celular dela, olha, aqui ó, ela pegou o celular e ela disse: "Ai, eu vou ligar pro vovô, porque quem sabe ele vem aqui ajudar a gente com esse morcego horroroso." E ela foi ligar pro pai dela, pro vovô Ivo, e só que pegou o telefone e tentava ligar lá embaixo do cobertor e nada, só caixa postal. Puxa vida, não conseguiu. Nessa hora que ela precisava. E aí ninguém sabia mais o que fazer. E o morcego batendo no cobertor. Foi então que Guga resolveu ficar em pé na cama. E como ele ficou em pé,
aquele cobertor ficou assim por cima dele. E quando o morcego viu aquilo, ele imaginou tratar-se de um fantasma. Ah, disse o morcego, que casa de doidos. Tem gente que grita, tem gente que chora, gente que fala no celular. Hein? Eu vou embora daqui, vou embora desse lugar. E aí o morcego foi lá para a janela, saiu e sumiu, foi embora daquele lugar. Aí ficou aquele silêncio. Aí eles pensaram, acho que já podemos sair debaixo do cobertor. E aí eles saíram mesmo, saíram debaixo do cobertor, exaustos, suados. Foi então que Guga disse, o meu dente tá mole. E elas falaram, nossa, o seu dente ficou mole de medo? Nós não, as nossas pernas é que ficaram moles. E assim termina a nossa história, com a mensagem de que o medo, às vezes, pode também ajudar. O medo é algo ruim, que nos domina. Se ele nos dominar, ele é ruim. Mas, no caso do morcego, ele ficou com medo do fantasma, ele achou que era um fantasma e foi embora, fugiu de medo. Então, neste caso, o medo ajudou. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande beijo!